Viva! Sintam-se todos cumprimentados. Neste vídeo vamos fazer o cálculo de integrais duplos em regiões retangulares. Só para recordar que a teoria aponta que o cálculo de integrais duplos em regiões retangulares é executado com base no teorema de Fubini. E esse teorema consta dos apontamentos da semana passada. Então, vamos a essa resolução. Para isso, vamos ver o exemplo que aparece na folha dos apontamentos. Este exemplo está apontado como exemplo 1.1, que diz o seguinte: calcula o integral duplo da função f de x igual a x dentro desta área DA, onde D é o retângulo definido pela desigualdade. X está entre 0 e 1 e Y está entre 0 e 2. Só para recordar, o tal teorema de Fubini diz que o integral duplo de uma função f x y numa região D é dado, ou pode ser dado como integral da função que queremos integrar. Agora aqui há um jogo que tem que se pensar. Se nós quisermos começar a integrar em relação à variável y, então este segundo integral vai ter limites CD, enquanto que o primeiro integral vai ter limites AB. Logo, o segundo integral vai ser feito em relação à variável y. Neste caso, atenção, estamos a considerar que D, a região D, é o conjunto de pontos x, y de R2, tais que x está entre A e B, enquanto que y está entre C e D. Tá bem? A região é esta. Então, os valores de y são C e D, enquanto que os valores de x são A e B. Tem que prestar atenção que quando a região é retangular, as variáveis estão definidas dentro de intervalos numéricos. Nós não temos nenhuma função, tá bem? Mas o mesmo teorema de Fubini diz que se nós tivermos um integral duplo numa região D da função f x y dA, este integral pode ser calculado também como sendo, atenção aqui, eu começo pela variável x. Se começo pela variável x, então este segundo integral vai ter limite de integração da variável x, enquanto que o primeiro integral vai ter limite de integração da variável y. Tá bem? Estas duas afirmações aqui são do teorema de Fubini. Acho que tem dois N's aqui, nós podemos confirmar depois, tá bem? É necessário fazer isto, resolver os dois integrais? Não, não é necessário. Não é necessário. Por quê? Se nós chamarmos este aqui de integral regular em relação a y e este de integral regular em relação a x, vamos ver que estes dois cálculos de integral vão ser iguais. Claro, se for tudo muito bem feito. Por isso que nós não precisamos fazer os dois. Se fizermos os dois, será para confirmar que, de facto, estes integrais são iguais. Mas vamos ver o que diz o exemplo 1.1, que está nos apontamentos. Exemplo 1.1. Diz que a variável x está definida entre 0 e 1. Eu posso confirmar isto aqui. Está aqui.
x está definida entre 0 e 1, enquanto y está definida entre 0 e 2. Tá bem? Y está entre 0 e 2. E ainda dizem que a função que deve ser integrada é a função fxy igual a y. Tá bem? Tudo bem. Então, o que quer dizer isto? Que o integral, né? Atenção, isto aqui, para estar muito bem escrito, tem que estar escrito deste jeito aqui. Tá bem? Para estar muito bem representado. Tá bem. Então, o integral em D da função fxy dA será igual a quê? Nós podemos usar a primeira fórmula do teorema de Fubini, y, quer dizer, considerar que a área de integração é regular em relação à variável y. Isto quer dizer o quê? Vamos ter integral, a função f de xy, neste caso é x, dy. Então, se colocarmos dy primeiro, vamos colocar aqui 0, 2, que são as fronteiras da variável y. E no primeiro integral, vamos colocar 0, 1. Colocando 0, 1, aqui vai aparecer dx. Ok, o que é que deve ser feito? Temos que resolver primeiro este integral aqui. Tá bem? Para isso, eu vou fazer primeiro o integral 0,2 x dy. Estamos a integrar em relação à variável y. Todas as variáveis que não forem y serão consideradas como constantes. Então, neste caso, por homogeneidade, o x sai do sinal de integral. Vamos calcular o integral de y. O integral de dy, de acordo com a tabela de integração, vai ser igual a y. E isto aqui deve ser calculado entre y igual a 0 até y igual a 2. Tá bem? E pelo teorema de Newton-Leibniz, sim, pela fórmula de Newton-Leibniz, da análise 2, fórmula de Newton-Leibniz, temos que o integral definido entre o segmento AB da função fx dx deve ser igual à primitiva calculada em B menos a primitiva calculada em A. Então, nós estamos a aplicar a fórmula de Newton-Leibniz apenas para esta função y aqui. Neste caso, vamos ter que aquela constante x continua ali, e para y vamos ter y calculado em 2. Quando y é substituído por 2, vamos ter 2 menos 0, quando y é calculado em 0. Isto então vai ser dar igual, 2 menos 0 dá 2, vamos ter igual a 2x. Este resultado 2x que encontramos aqui vai ser levado para aqui. Vamos ter então integral de 0,1. Sabemos que este integral deu 2x. Tá bem? Então, calculamos agora o integral em relação à variável x. E isto vai dar 2, porque 2 é constante, sai do integral, fica integral de 0 a 1, x dx. Nós sabemos que o integral de x dx é igual a x ao quadrado sobre 2, que deve ser calculado entre x igual a 0 até x igual a 1. Tudo bem? Entretanto, este 2 está aqui, simplifica este 2. Neste caso, vamos ter, então, que determinar x ao quadrado, calculado entre x igual a 0 até x igual a 1. E isto,
vai dar 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1. E isso quer dizer, então, que este integral duplo que nós estávamos a calcular, todo ele agora, tem como resultado 1. Porque o primeiro integral deu 2x, nós voltamos a calcular este resultado agora em relação a x, e este resultado, depois de aplicar a fórmula de Newton-Leibniz, nós chegamos à conclusão que este integral é igual a 1. Note que se nós resolvêssemos o integral primeiro 0,2 integral 0,1 da mesma função dx dy, o resultado também seria 1. Como é que nós chegamos a isso? Vamos fazer primeiro integral 0,1 x dx. Isto dá x ao quadrado sobre 2, que deve ser calculado em x igual a 0 até x igual a 1. Isto dá meio integral de x ao quadrado, x igual a 0 até x igual a 1. Tudo bem. Isto vai dar meio. Agora vamos calcular a função x ao quadrado no ponto 1 e no ponto 0. Vai dar 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, então o resultado será igual a meio. Ok, vimos agora que este integral, é igual a 1. Vamos calcular o integral 0,2 do resultado deste integral, que nós já sabemos que é meio, entretanto, em relação à variável y. Isto vai dar meio, por homogeneidade, 0,2 integral de y. Já havíamos visto na outra resolução que a integral de y é igual a y. Isto deve ser calculado entre y igual a 0 até y igual a 2. Isto vai dar meio, abrir parênteses, 2, menos 0. 2 menos 0 dá 2, então vamos ter meio, vezes, esse vezes não vai se confundir com x, vou pôr ponto, vezes 2. Isto é 2 sobre 2, isto é mesmo que dizer 1. Ponto final. Prova-se que aquele resultado é verdadeiro. Entretanto, eu cometi um pequeno lapso no início da resolução deste exercício. A primeira coisa que se faz nesse tipo de exercício é representar a área de integração. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que a variável x varia entre 0 e 1 e a variável y varia entre 0 e 2. Temos que desenhar num sistema cartesiano ortogonal. Eu vou pôr isto aqui, vou mudar o fundo deste papel para este, para conseguir desenhar facilmente os eixos. Está aqui este eixo e temos este eixo. Como nós sabemos, este eixo é denominado x, enquanto é y, e aqui é a origem do sistema de coordenadas. Ok, eu vou usar uma escala qualquer, vou considerar que 2 pontos é igual a 1, então aqui eu teria 2. Aqui eu terei 1 e aqui eu terei 2. Para a variável x, dizem aqui que x varia de 0 a 1. Tá bem? 0 é aqui, neste ponto, e 1 é neste ponto. Então, eu vou traçar uma reta paralela, posso pôr a tracejado até, que passe por 1 e que também passe pelo ponto 0. Tá bem? Ok. Em relação à variável y, sabemos que o menor valor de y é 0, então está aqui.
está neste ponto aqui. Está a escrever em ponto lado, vou para o padrão. Ok. Y2 é aqui. Do mesmo jeito, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo das abscissas, que passa por aqui, tá vendo? Tem um azul aí, não sei se no vosso computador vê-se, mas eu coloquei aí uma reta, e aqui eu coloco outra reta. O que acontece? Deixa-me trocar de cor aqui. O que acontece? Eu não sei se amarelo vai se ver. O que acontece? Esta reta, a pontilhada azul aqui, intercepta esta reta vermelha neste ponto. Volta a interceptar neste ponto. Esta outra reta azul intercepta a reta vermelha neste ponto e também intercepta neste ponto. Então, o que eu vou fazer é reforçar, posso usar preto agora, reforçar essas linhas, começar daqui para aqui e daqui para aqui, voltar a fazer aqui, unindo todos esses pontos de interseção. Logo, a área de integração será esta aqui. Pode ver como estão nos apontamentos. Agora, reforçando, isto deve ser feito em primeiro lugar. Nós devemos ver a área de integração. Devemos ver esse tal D que nos mandam calcular o integral nele. Este D é isto aqui. Tá bem? A área D é esta aqui. Fazendo primeiro isto, então íamos para o teorema de Fubini, escolher se faríamos primeiro, faríamos y ou se faríamos ix. Mas fazendo qualquer um deles, como foi demonstrado ao longo da resolução, o resultado sempre dá 1. Deste jeito, nós chegamos ao fim desta resolução. Esta resolução é particularmente importante nas primeiras alíneas do número 4 da folha de exercícios que foi enviada recentemente.